E aí, gente, tranquilo? Vamos responder a uma questãozinha aqui do Enem, né? Eu deixei para vocês, sempre como eu faço, essa questão lá no Instagram, né? Nossa página no Instagram, avisando a vocês que hoje teria vídeo de resolução, né? Então, vamos analisar um pouquinho essa questão. Essa questão é do Enem 2021, então, última edição aí da aplicação do exame. Uma questão que trouxe aí botânica, né? Aliás, o Enem vem cobrando muita botânica nos últimos anos. E é uma questão bem interessante falando da reprodução das angiospermas, né? Então a gente vai analisar um pouquinho essa questão e vai analisar um pouquinho também, né, a questão da evolução das plantas, já que ele está trazendo aí uma importância evolutiva. A gente vai analisar um pouquinho essa questão da evolução dos grupos vegetais. Então, olha só o que está aqui para a gente, né? As plantas, quando a gente estuda evolutivamente, de forma geral, a gente observa uma árvore filogenética, e dessa árvore filogenética a gente percebe lá na base o grupo das briófitas, seguido aí do grupo das pteridófitas. Essas plantas aqui, elas são plantas ainda que não apresentam semente, né, nem frutos. Então, elas são plantas aí que não apresentam essas estruturas e que têm uma dependência muito forte ainda da água, né? Então, para a reprodução, a água aqui ainda vai ser muito importante. Seguindo aí o grupo das pteridófitas, nós vamos ter o grupo das gimnospermas e então o grupo das angiospermas. Tá? O grupo das gimnospermas e o grupo aí das angiospermas. O grupo das angiospermas é o grupo onde nós vamos observar a presença de flores e a presença aí de frutos. Flores e frutos vão surgir aí no grupo das angiospermas. Lá no grupo das gimnospermas, evolutivamente falando, nós vamos observar então aí o surgimento da semente. Então essas plantas aqui já vão apresentar uma semente e vão apresentar também aí o grão de pólen, né? O grão de pólen surge lá no grupo das gimnospermas e persiste aí lá no grupo das angiospermas. Ao contrário das briófitas e pteridófitas, esses organismos aqui já não mais dependem da água para processos reprodutivos. Como a questão está tratando aí da reprodução nas angiospermas, especificamente o processo de fecundação, né, ou fertilização, a gente vai observar aqui como é a estrutura reprodutiva das angiospermas e observar esse processo de dupla fecundação que ele trouxe nesse item. As angiospermas elas vão apresentar as flores, então, como havia dito a vocês. E as flores elas podem ser completas ou incompletas. Se as flores forem completas, elas vão apresentar um conjunto de estruturas chamadas de cálice. O cálice vai ser formado pelas sépalas. Então, um conjunto de sépalas eu vou chamar de cálice. As pétalas eu vou chamar de corola. Corola. Nós vamos ter aqui na base um pedúnculo. Pedúnculo da flor. Vai estar aqui na base. Nós vamos ter aqui, logo acima do pedúnculo e antes do cálice, uma estrutura que, se o ovário dessa planta for ínfero, ou seja, abaixo da corola, né, ou abaixo do cálice, né, nós vamos encontrar, então, o ovário aí dessa flor. Então, o ovário vai estar aqui, bem na base da flor. O ovário corresponde, então, obviamente, à estrutura feminina. E aqui acima dela, nós vamos observar a estrutura masculina, né? A estrutura reprodutiva masculina. Essa estrutura reprodutiva masculina a gente vai chamar de androceu. Tá? Então, nós vamos ter aí o androceu. E a estrutura reprodutiva feminina nós vamos chamar, então, de gineceu. Gineceu. Tá? O que vai acontecer no androceu? Aqui no topo, nós temos a estrutura que nós chamamos de antera. E na antera, nós vamos ter a produção aí dos grãos de pólen. Então, os grãos de pólen vão ser produzidos aí na antera pela estrutura reprodutiva masculina. No gineceu, aqui nós vamos ter aqui no ápice uma estrutura chamada de estigma. E o estigma produz uma substância pegajosa que serve exatamente para aprisionar o grão de pólen nela, né? Gruda o grão de pólen nela e ele então se fixa e ali começa o processo de fertilização.
Como vai acontecer esse processo de fertilização? Supondo que isso aqui seja, então, a estrutura reprodutiva feminina, nós temos que o grão de pólen vai se fixar no estigma, né? O estigma tem aquela substância pegajosa que nós falamos no início, e esse grão de pólen ele apresenta dois núcleos. O que são esses dois núcleos, então, aí? O primeiro núcleo, que é o primeiro que vai ali adentrar na estrutura reprodutiva feminina, nós vamos chamar de núcleo vegetativo. Núcleo vegetativo. O núcleo vegetativo vai ter uma função bem importante aí para o processo de reprodução dos vegetais, consequentemente evolutivo aí nos vegetais superiores. O segundo núcleo nós vamos chamar então de núcleo germinativo. Núcleo germinativo. O núcleo vegetativo, a função dele vai ser formar o tubo polínico. Então, o que ele vai fazer aqui, ó, de interessante, vai ser formar o tubo polínico. Formando o tubo polínico. O tubo polínico nada mais é do que um corredor, guia para o núcleo germinativo encontrar a oosfera e fecundá-la. Ora, onde estará a oosfera? Lá embaixo. Aqui no ovário nós vamos ter a estrutura suportando aqui, então, internamente a oosfera, né? Então vai ter alguma coisa semelhante a isso. Aqui no centro nós vamos ter, então, duas células interessantes aqui, que são as células chamadas de sinérgides. Lá no meio nós vamos ter dois núcleos aqui também, que são chamados de núcleos polares. E lá acima nós vamos ter três células outras, chamadas aí de antípodas. O que interessa a gente aqui, ó, a célula que está ao centro, tá? Essa célula que está ao centro é a oosfera. A oosfera é uma célula haploide, célula N, né? E aqui os núcleos polares. Os núcleos polares são células também haploides, tá? Núcleos polares também são células haploides e são duas, tá? Então o que nós temos aí é N mais N, né? Temos dois núcleos ali haploides constituindo os núcleos polares. Como eu falei anteriormente, o primeiro núcleo, que é o núcleo vegetativo lá do grão de pólen, ele tem a função aqui de formar o nosso, então, tubo polínico. Então, ele vai germinar desde o estigma, tá? Passando aqui até encontrar a oosfera. Quando ele encontra a oosfera, ele degenera, é eliminado. O segundo núcleo aqui, ó, o núcleo germinativo, ele sofre uma divisão, ele sofre uma mitose. Ou seja, vai originar dois núcleos. Desses dois núcleos, o primeiro núcleo, então agora sim, a primeira fecundação, tá? Ele vai fecundar a oosfera. O primeiro núcleo, ele vai fecundar a oosfera. Ao fecundar a oosfera, vai dar origem, então, à semente. A semente nada mais é do que a oosfera fecundada, ou óvulo fecundado também, como é chamado, né? E na semente nós vamos ter o embrião lá guardadinho lá dentro. O segundo núcleo lá oriundo do grão de pólen, ele vai se juntar aos núcleos polares. O segundo núcleo se junta aos núcleos polares, tá? Se junta aos núcleos polares. Qual é a consequência disso? Lembre-se que eu falei, ó, que os núcleos polares são haploides. São N mais N. Está chegando mais um núcleo N. O que é que eu vou ter como resultado? 3N. N mais N mais N, 3N. Esse 3Nzinho aqui, ó, vai formar um tecido chamado de endosperma. Endosperma. Esse tecido aqui. Endo, dentro, esperma, semente. É um tecido que vai estar à disposição da semente. E o que é que vai ter aí de interessante nesse endosperma para
a semente? Nós vamos ter nutrientes. Nutrientes, tá? Vai ser nutrientes para o embrião. Esse tecido aqui que reveste toda a estrutura reprodutiva, nós vamos chamar aí a estrutura como um todo, né? De tá? Gametófito. Estrutura feminina geralmente leva esse nome, né? Megagametófito, megasporófito, megagametófito. E esse tecido megagametófito é um tecido aí diploide. O tecido que reveste a semente, nós chamamos de tegumento. Tegumento é o tecido que reveste a semente. O tecido que reveste a semente é um tecido diploide também, tá? Olha o que ele colocou para a gente. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, né, a fertilização da oosfera vai originar a semente, né, a fertilização da oosfera vai originar a semente. Dentro da semente, nós vamos ter o embrião, e esse embrião está em desenvolvimento. Para ele se desenvolver, ele precisa ser nutrido. Então, nós vamos ter uma segunda fertilização. Essa segunda fertilização vai dar origem a um tecido triploide, né? 3N. E esse tecido triploide nós vamos chamar, então, de endosperma. Pelo próprio nome, ó, esperma, semente, endo, dentro. Eu estou dentro da semente. E eu estando dentro da semente, eu vou nutrir, obviamente, o embrião, tá? Nutrir o embrião. Ele colocou que essa segunda fertilização, formação do endosperma, foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido D. Qual é a função desse tecido? A letra A, que muita gente aí marcou letra A, né? Porque viu lá nutrição. Nutrição para o fruto? Não, né? É nutrição para quem, então? É nutrição para o embrião. E é um tecido de quê? De reserva. O endosperma é um tecido de reserva nutricional para o embrião em processo de crescimento, germinação daquela semente, tá? Então, é isso que vai acontecer. Revestimento para a semente, isso aqui, ó, é o tegumento. Tegumento não é um tecido triploide, tegumento é um tecido diploide. Proteção do megagametófito, o tecido que reveste o megagametófito também é um tecido diploide. E a vascularização, ele está falando aí de xilema e está falando aí de floema. Esses tecidos são formados por células simples, diploides também, né? Em alguns casos de xilema, células mortas, inclusive, e tal. Então, o que fica para a gente aqui, ó? Letrinha B, né? Reserva nutricional para o embrião. Esse tecido triploide, chamado endosperma, é um tecido de reserva energética que vai ser absorvido pelo embrião em desenvolvimento, tá? O fruto é resultado, né? O fruto é resultado aí do desenvolvimento do ovário. O ovário vai se desenvolver após a fecundação, dando origem ao fruto, né? Isso se for um fruto verdadeiro. Se for um fruto pseudo, né? O pseudofruto vai se desenvolver lá a partir do pedúnculo da flor e não do ovário, tá? Essa foi a questãozinha aí de hoje, né? Enem 2021, falando sobre reprodução, sobre fertilização das angiospermas, e é isso, espero que tenham curtido. Se curtiu, curta mesmo, né? Compartilha, comenta, enfim, divulga aí que a gente gosta, ok? Até a próxima, então, até mais.